Eu sinto que esse é o meu ano dos animes. Já deve ser o quarto anime que eu assisto, pelo menos tudo que tá disponível. Comecei terminando o Boku no Hero, depois eu assisti todo o Solo Leveling, o que tá disponível, depois toda Frieren, o que tá disponível. E agora eu terminei a primeira temporada de Shangri-La Frontier. Logo que eu terminei a primeira temporada, ou talvez eu esteja viajando na batatinha, liberou a segunda temporada, como se fosse um passeio de nível, liberou a próxima temporada. Porque eu terminei a primeira temporada ontem, dia 31 de maio, e hoje, aparentemente, dia 1º de junho, lançou a segunda temporada. Pelo menos foi o que eu vi pesquisando. Posso estar errado, posso estar enganado, então não confio em nada que eu digo. Aliás, por que vocês estão aqui? Não sei. Mas vamos falar um pouquinho sobre Shangri-La Frontier. Um anime que ele é quase que um carimbo histórico do momento em que vivemos, nos animes, na tecnologia e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele também traz algumas coisas que poderiam ser um retrato do passado, mas que não foram. Então Shangri-La Frontier traz a sua maior qualidade em atestar o tempo em que estamos e a sua pior desvantagem em atestar o tempo em que estamos. Por quê? Vamos lá. Shangri-La Frontier, o que é isso para começo de conversa? Um personagem, nosso protagonista, viciado em jogar os jogos ruins, os piores jogos da história. Ele acabou se tornando profissional em fazer isso, jogando ali jogos muito, muito ruins, fazendo com que ele ganhasse técnica para poder se desvencilhar de bugs, poder insistir, poder fazer repetidas vezes a mesma coisa sem se enjoar. Porque a moral da coisa pra ele é o desafio. Então ele quer as coisas que mais o desafiam, sendo que os jogos bugados, jogos ruins, acabam sendo o principal atrativo pra ele. Acontece que depois de terminar mais um jogo ruim, e daí eu preciso te dizer, espera a primeira cena do anime terminar, não foge logo de cara. Depois de ter terminado mais um jogo ruim e ir até a loja de videogames, que é um cenário constante na obra, ele acaba descobrindo um jogo que eles chamam de jogo divino. Um jogo que transcende todos os outros e tem uma qualidade muito superior. Seria para nós mais ou menos o que é o Terraria, por exemplo. Ou o jogo do patinho lá do Dynavision. Então, que na verdade é do Nintendinho, né? Esses jogos divinos nada mais são do que jogos muito bem feitos e aparentemente 99,9% dos jogos que eles jogam são online, são MMO de diversas categorias. Então ele decide dar uma chance, meio que dizendo, tá, eu já joguei tanto jogo ruim, vamos ver qual é que é. Aparentemente ele é um platinador de jogos, então ele tem a tendência a jogar o jogo até extrair tudo que o jogo tem. O que é bem curioso porque não parece que ele tá fazendo isso em Shangri-La Frontier. Dito isso, entendemos que é um personagem muito habilidoso que ganhou essa habilidade em outros jogos e que acabou trazendo isso para um jogo que de fato funciona. Então, enquanto em outros jogos ele precisava adaptar o tempo de resposta, adaptar a jogabilidade dele como um todo para poder transpor as dificuldades do jogo, aqui não, aqui o que ele pensa em fazer ele faz. Vale destacar que esse é mais um dos filhos, netos, bisnetos de Sword Art Online. Ou seja, um isekai, entre muitas aspas, onde o personagem está se aventurando em um mundo digital, um mundo fictício dentro de um jogo. Então temos aqui duas camadas. Estamos vendo uma obra fictícia que se passa no mundo fictício, onde existe um mundo fictício dentro dessa obra, e é onde se passa de fato a história do jogo, do anime. Então é preciso entender qual é a proposta para começar a assistir. Eu acho que é interessante ter isso em mente, porque a todo o tempo esse conceito vai ser retestado, reciclado, vai ser trazido à tona novamente para explicar o porquê o personagem é tão bom, porque que aquele protagonista se sai tão bem naquele jogo, porque ele tem essa ficha pregressa jogando jogos ruins. Ok, entendemos qual é a premissa. Agora vamos falar um pouquinho, e eu não vou abordar a história aqui como eu costumo fazer, mas vale destacar que nesse mundo tem alguns fatores importantes, tá? Existem 7 criaturas únicas. Essas 7 criaturas são monstros que só podem ser derrotados uma vez dentro do jogo como um todo. A partir do momento que elas são derrotadas, e aqui vem spoiler, é importante que vocês tenham ciência disso. A partir do momento que elas são derrotadas, a história do jogo como um todo progride para todo mundo. Ou seja, é um MMO, um jogo de massa, para todo mundo jogar junto.
Mas dentro desse MMO tem uma história que ela é única, somente um grupo de jogadores vai conseguir avançar nela, e isso vai fazer com que isso reverbere para todos os outros jogadores. É interessante pensar nisso. Vamos aos pontos que eu acho que são os mais positivos antes de a gente trabalhar nos pontos negativos. Eu acho que essas obras focadas em jogos, elas tendem a não tratar muito bem a questão jogo como um todo. Elas às vezes esquecem ou mostram muito superficialmente os personagens farmando, os personagens forjando itens, os personagens fazendo literalmente quests, e vão mais para um lado de fazer uma narrativa focada em progredir na história. O próprio personagem fala em diversas vezes que Shangri-La Frontier é um desses jogos onde a história é mais importante que a jogabilidade, onde as coisas são focadas basicamente na história, e é o que a maioria dos dos jogos, né, eu não sei se deve ter um estilo para isso, mas esses jogos que se passam dentro de jogos, Sword Art Online likes, basicamente é isso, tá? Então, eu inventei agora, que deve ser isso mesmo. Então esses animes acabam focando muito nisso, ó, vamos contar a historinha aqui, vamos contar a historinha e mostrar as dificuldades. Em Sword Art Online nós tivemos o recurso de que, pelo menos na primeira temporada, nas outras eu não sei porque eu não consegui assistir. Nós temos o recurso de, olha só, vocês estão presos aqui dentro, agora se vocês morrer aqui dentro do jogo, vocês vão morrer na vida real. Isso é legal, ok. E aqui em Shangri-La Frontier não temos nada disso. É mesmo até o momento só um jogo. Basicamente um jogo, apesar de mostrar algumas fagulhas de que existe algo a mais, aparentemente é só um jogo, tá? Então, o Shangri-La Frontier ele pode ir para dois caminhos a partir daqui, e eu acho que um dos caminhos é o que tá aparecendo mais propício, que é o caminho Digimon. Ele pode ir pro lado Digimon e ele pode ir pro lado Sword Art Online. Ou seja, podemos a partir de um momento encontrar ali problemas dentro do mundo digital que reverberem no mundo físico. Podemos, seja lá os personagens ficarem presos ou qual for o problema. Pode ser uma questão. Também podemos, de alguma forma, encontrar ali resquícios e fatos que mostrem o que eu sinto que é o que vai acontecer. Que mostrem que, na verdade, esse mundo existiu. Esse mundo digital ali, esse acesso a esse jogo nada mais é do que um portal para um mundo real que de alguma forma existe e de alguma forma tem ali algumas questões que lá no final talvez impactem no mundo real. Então eu acho que é para esse caminho que a gente tá indo. E muito do que é mostrado até aqui, e talvez até já tenha sido revelado no mangá, tá? O que é o mundo exatamente, ou o que deixa de ser. Mas muito que foi mostrado até aqui traz um problema pra obra que de certa forma eu sinto que ao mesmo tempo não é tão problema assim. É o fato de não existir um desafio. Eu vi alguns reviews, até porque eu queria saber um pouco mais da opinião da galera, e todo mundo bate nessa tecla, ó, não tem um desafio. Não existe problema nenhum pro personagem, se por acaso ele morrer, ele simplesmente vai respawnar e vai lá fazer de novo. E eu acho que de certa forma, ok, isso é sim um problema em dados momentos, mas ao mesmo tempo, o primeiro monstro que eles enfrentaram acabou se mostrando como realmente um desafio, ao ponto de que, se eles não conseguissem ali no estado que eles estavam, eles não tinham chance de fazer de novo. Porque eles torraram todos os recursos que eles tinham e que eles acumularam por muito tempo. Principalmente a Arthur, né, a guerreira do lápis ali, a Lorde do lápis, que agora se transformou de classe e tudo mais. Ok, mas voltando ao que eu falei que era o problema desses animes, é o fato de que eles não abordam muita questão gameplay. Aqui em Shangri-La Frontier, essa coisa de farmar, de catar itens, é melhor abordada. Ok. Então, dessa forma, a gente vê um pouquinho mais, realmente, dele derrotando monstrinhos pequenos, ele pegando itens pra vender itens, ele juntando dinheiro, ele comprando skills, entre outras coisas. Eu gosto muito dessa pegada gameplay dentro do anime. Eu acho que se tivesse um jogo sobre um personagem que tá jogando um MMO que nem o nosso aqui, tela, sem ser realidade aumentada e tudo mais, eu ia gostar se fosse focado nisso. Ah, agora nós vamos se organizar para fazer uma raid, daí ele tem que fazer um grupo de amigos e tal, ele vai precisar pegar itens, entre outras coisas. Eu acho que isso é interessante e isso faz sentido para uma narrativa. Aqui dentro do mundo de Shangri-La Frontier, como nós somos levados a ver pelos olhos dos personagens internos lá, ou seja, não tem essa coisa da tela, é uma coisa realmente
É como se o personagem fosse aquele personagem ponto final. É um Isekai, eu quis dizer. Dessa forma, nós conseguimos nos desapegar um pouco dessa coisa de gameplay, assim como acontece em outros animes dessa mesma forma. E acaba que tu sente aquela coisa do tipo, tá, agora não é mais gameplay, mas daí de repente ele lembra que é um jogo. De repente eles estão conversando um pouco sobre o mundo real, falando sobre um jogo que eles jogaram antes, isso de mostrar outros jogos também é muito interessante. Então, ponto pra Shangri-La Frontier no que se trata de trazer um conceito de que aquilo é apenas um jogo. E o fato dos personagens morrerem ajuda pra isso. Então, todos os fatores ali são focados nisso. Mas aí vamos para uma parte que eu acho muito negativa, que diz respeito a essa parte positiva de que realmente parece um jogo. É o fato de que as coisas são muito apressadas. Eu sinto que o personagem passa por diversas áreas sem aproveitar o lore daqueles lugares. Em alguns momentos no comecinho ali ele fala um pouco mais sobre sim aquele mundo, aquele local, aquela região. Mas de repente ele tá lá no nível 90 e poucos e era isso. Não tem muito... Eu não lembro se ele já tá nível 90 e poucos, porque faz tempo que não mostra o nível. Mas ele tá enfrentando monstros de nível acima de 100 já. Isso faz com que tu perca muito do que aconteceu. E isso também é um retrato, um carimbo do mundo em que vivemos, do tempo em que vivemos. Porque não dá tempo mais. Não existe mais a possibilidade de eles fazerem um anime em que o personagem vai passar de mapinha por mapinha com toda a tranquilidade do mundo, mostrando a lore de um por um dos lugares. Não, o cara que vai assistir, ele não quer isso em geral. Eu, que sou velho, que assisti Dragon Ball com 300 lá vai pedrada episódios, que assisti Naruto com, sei lá, 700 episódios ao todo, eu quero de fato que as coisas sejam um pouco mais devagar, como foi em Frieren, por exemplo. Mas aqui não tem espaço pra isso, porque é um anime que precisa se vender, é um anime que precisa se renovar, é um anime que precisa manter a pessoa ligada em continuar assistindo, não necessariamente ligada na tela. Porque vem um outro ponto aqui que eu acho que Shangri-La Frontier divide esse ponto com o Solo Leveling. Que é o fato de que tu consegue desligar da tela assistindo e não dá nada. Tem coisas ali que tu acaba perdendo, daqui a pouco eles explicam de novo. Tem coisas que simplesmente não importa pra história e que dane-se, tu não vai assistir, já era. Tem momentos de batalhas importantes que se tu não olhar não dá nada, porque daqui a pouco vai continuar um pouco mais. Então, em geral, é um anime feito pra tu mexer no celular, tá? É um anime meio sessão da tarde. Essa coisa de não ter um desafio de... tanto faz se ele morrer, ele vai só respawnar. Eles tentam em alguns momentos sanar com a dificuldade, a limitação daquela ação. E talvez tenha uma coisa que tenha sido esquecida de certa forma. Tanto por nós, por mim até, que tô lembrando disso agora, e talvez por ti também, é o fato de que os NPCs não voltam. Os NPCs têm uma única vida. Isso é curioso. E também remete ao fato de que eu falei que isso aqui é um Digimon. Um Isekai de Digimon. Então, se a coelhinha lá dele, a Emu, morrer, ela não volta. Por isso ele deixa ela quando ele vai enfrentar lá um dos 7 inimigos únicos. Isso remete ao fato de que aquele é um mundo real e que só eles é que são personagens digitais ali. A própria personagem do ancião lá, a menina que era apaixonada por ele e tal, ela acaba sendo um NPC único que depois que eles derrotam o chefão, ela também vai embora. Ela é uma cópia, né, dela mesma e ela, depois que termina o chefão, ela vai embora, ela não aparece mais. Porque, teoricamente, ela morreu de vez. Isso faz dar a entender que esse mundo, de fato, é um mundo de Digimon. E aí tem mais alguns detalhes, como o fato de que o mundo, na verdade, ele é no passado, é um medieval com armas e tal, mas que o passado desse mundo é o nosso futuro. Então talvez, e aí mais uma suposição, seja de fato o nosso mundo no futuro, onde tudo foi por água abaixo e algumas pessoas conseguiram criar uma tecnologia para trazer as pessoas do passado para tentar salvar o mundo no futuro. Eu acho que é legal esse conceito, eu acho que assim que ele for revelado, se for isso, ele vai modificar todo o conceito do que foi visto até ali. Mas, se não for isso, também espero que seja uma coisa bem legal. Em geral, eu preciso dizer pra vocês que é um anime sessão da tarde, bom de assistir, vale a pena e assistam. É muito bom pra aliviar a cabeça,
Até vi um vídeo falando que é um anime sessão da tarde e é um pouco mesmo, tá? Ontem, por exemplo, eu editei alguns vídeos enquanto assistia ele aqui, porque ele é muito tranquilo de assistir. Então é isso, esse vídeo aqui eu não fiquei colocando cenas do anime, coloquei uma ou outra print aqui só pra vocês verem que... Mas... porque eu não quero ficar tomando copyright aqui que nem tomei no vídeo da Frieren de Solo Leveling. Mas eu acho que é muito interessante pra vocês assistirem e ver com os próprios olhos. Então muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado do anime, espero que vocês gostem de mim. Por favor, se inscreve no canal aí, não deixe de se inscrever porque a gente tá quase chegando em 1000 inscritos e isso vai fazer com que o canal cresça cada vez mais. Então muito obrigado, um forte abraço. Por que eu tô falando assim? Não sei. Tchau.